Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Isadora e hoje nós vamos para a nossa primeira aula assíncrona de Teorias da Poesia, que é parte do curso obrigatório de letras da UFMG. Na aula de hoje, nós vamos discutir alguns pontos dos capítulos indicados na leitura do livro O Estudo Analítico do Poema, do Antônio Cândido, e em especial nós vamos tratar dos pontos comentário e interpretação literária e a análise e interpretação de um soneto de Camões, como foi proposta pelo Cândido. A primeira coisa para a qual a gente tem que atentar é que a análise, ou interpretação, ou comentário é feita sobre o poema e não sobre a poesia. Por quê? Poesia é uma categoria mais abstrata, mais genérica, que não se contém apenas no poema, que não diz respeito apenas à literatura, que não está ali verificada nos versos, nas rimas, na métrica, que não pode ser palpável dessa maneira. A poesia, ela está mais para um campo, abstrato, sem corpo, uma coisa que tem mais a ver com uma intuição do que é poético, do que algum material concreto que pode ser verificado e, portanto, estudado. Então, aqui tem 3 pontos importantes. A poesia não se confunde com o verso, foi o que a gente falou agora. Pode haver poesia em prosa e em verso livre, ou seja, pode ter poesia, inclusive, num texto de parágrafos, num texto de ficção. Não precisa ser um poema para ter poesia. E no verso livre também. Um poema não precisa necessariamente ser rimado, ser metrificado, ser um soneto ou ser uma forma fixa para ser poético. Não é necessária essa relação. Além disso, a poesia não se contém apenas nos gêneros poéticos. Ou seja, é possível, além de ter poesia na ficção, encontrar poesia nas outras artes, no cinema, na pintura, na dança, no teatro, na vida, se você tiver um olhar poético para essas coisas. Então, o que a gente vai analisar e estudar é o poema, e não a poesia, ok? Além disso, outra questão importante é a distinção entre comentário, análise e interpretação. Quando a gente for fazer esses procedimentos, lembrando, a gente vai fazer isso sobre o poema, não sobre a poesia, e isso tem muito a ver com uma leitura destinada aos profissionais de letras e de crítica literária, e não aos leitores amadores, sobretudo, porque a leitura diletante ela é mais livre, lê quando quiser, como quiser, não tem assim tanta regra. Mas para o leitor profissional, existem algumas estratégias e alguns métodos para ler poesia. E esses métodos não são iguais uns aos outros. Por isso, comentário, análise e interpretação são procedimentos distintos que a gente vai conhecer um pouquinho agora. Então, a interpretação decorre da análise. Ou seja, não há interpretação sem análise. Análise significa, por sua vez, separação. Separar o quê? Os elementos do poema. E o que é isso? Isso é o processo que a gente faz no comentário. Ou seja, existe aí uma cadeia. Você comenta, esse comentário aqui não é apenas a palavra, é um conceito, é um procedimento. Esse comentário é o modelo em que a gente vai fazer a análise, o comentário empírico, explícito, de evidenciar os elementos do poema. O comentário, então, ele é, supostamente, objetivo. Eu vou falar quantos versos tem num poema, se ele é rimado, se ele não é, se ele tem uma forma fixa ou se ele é livre. Não sei qual que é o modelo de rimas dele, se ele for rimado, se ele tem ali alguma recorrência, se ele tem alguma figura de linguagem que aparece com mais frequência, uma literação, um jogo sonoro, etc. Tudo isso que eu posso verificar pela leitura do poema, eu vou fazer durante o processo do comentário. Já a interpretação, ela é um segundo momento que é mais pessoal. Depois de ter separado todos os elementos do poema, eu vou juntar de volta para construir a minha interpretação sobre aquilo. Essa interpretação não é passiva, não é completamente livre. Existe interpretação válida e inválida, porque você precisa se ancorar no comentário, nos elementos que o poema já te deu, para poder fazer uma interpretação ali válida, sustentada, que você pode talvez não comprovar, mas evidenciar, argumentar, sustentar de uma maneira profissional. Então, o comentário fica mais para esse lado
primeiro, né, enquanto a interpretação como uma decorrência disso. E no quesito, né, no campo da análise, é o intermediário. A análise pode ser mais para um comentário analítico ou pode ser mais para uma análise interpretativa. Vai depender de para onde você dá um foco maior. Então, se você ficar muito interessado na questão formal, na questão objetiva do poema, você vai pender para um comentário analítico. Agora, se a sua interpretação for o foco, você vai mais para uma análise interpretativa, ok? Então, comentário e interpretação, continuando. O comentário, segundo Cândido, é uma espécie de tradução. Tradução do poema. É como se a gente fizesse uma decomposição do poema nos seus elementos mais básicos, e por isso mesmo o comentário é tido como externo, informativo, objetivo. O comentário ele é quase que impessoal. Qualquer pessoa que fizer o comentário do poema deve chegar às mesmas conclusões. Não é possível depender de quem faz essa análise, esse comentário, para variar os resultados. O comentário, nesse sentido, ele vai informar aquilo que já está no poema e nada mais. Já a interpretação é uma tradução de um tipo mais difícil que a tradução de uma língua para outra, como diz o Cândido. Por quê? Porque depende do que a gente também coloca de si no poema, mas sem ficar muito nisso de o que eu vejo, o que eu acho, o que eu gosto. Isso não. A interpretação, então, ela é tida como interna, afetiva, arbitrária, ou seja, costuma-se falar da interpretação de uma forma até um pouco pejorativa, né, depreciativa em relação ao comentário, que seria científico, enquanto a interpretação estaria no campo do achismo. Mas depende tudo de como que a gente vai argumentar nessa interpretação. Então, a interpretação, qual que é a função dela? Ela existe, né? Existe profissionalmente, academicamente, para quê? Para esclarecer uma intuição quanto ao poema, essa sensibilidade inconsciente, esse poema me toca assim, assado, eu não sei muito bem porquê. O trabalho de interpretação é explicitar porquê dessa intuição, dessa sensibilidade, por meio do conhecimento. Você fez a decomposição no comentário, você vai juntar de volta na interpretação e com isso vai tirar algumas conclusões. Por que esse é um poema tão bonito, tão eficaz ou tão desagradável? Por que um poema rico? Por que não é? É a partir disso, desse comentário seguido de interpretação, ou seja, da análise, que a gente vai conseguir chegar a algumas conclusões. O Foucault, no texto Nietzsche, Freud e Marx, fala sobre a interpretação, embora não necessariamente a interpretação literária, mas eu vou me apropriar um pouquinho disso. O seguinte, ele diz: com efeito, a interpretação não esclarece uma matéria a interpretar que se oferece a ela passivamente. Ela só pode se apoderar, e violentamente, de uma interpretação já ali, que deve subverter, revirar, quebrar a marteladas. Ou seja, o que o Foucault está dizendo é que a interpretação ela não se dá, como seria o comentário, de forma passiva e pacífica. A interpretação ela é uma apropriação, um apoderamento, por assim dizer, violento. Quando eu interpreto, eu coloco algo subjetivo, algo pessoal ali, que não é necessariamente dado, que não está ali pronto para isso. A interpretação, nesse sentido, ela é um gesto de controle, é uma forma de exercer controle sobre aquilo que se lê, mas que também pode gerar ótimos frutos e muita discussão, então é preciso também interpretar. Como que a gente vai fazer então para essa interpretação, apesar de violenta, ser um pouco mais sustentável? A gente vai fazer uma interpretação sistemática. E quais são os requisitos? O Cândido enumera 2 e eu trouxe mais um para vocês, que são: não se prender exclusivamente à forma ou ao conteúdo do poema, ou seja, eu não vou trabalhar nem só com forma, nem só com conteúdo, tenho que trabalhar com um pouco dos dois. O que a forma me diz, o que o conteúdo me diz, forma sendo a disposição das palavras no papel, ou se isso é um poema escrito ou performado, se isso tem ali alguma imagem que se forma, se é um poema visual, se não é, se é uma forma fixa ou não, se eu tenho ali, enfim,
palavras que se assemelham visualmente, ou se talvez seja um poema muito curto, um amor-humor, uma coisa assim, isso diz na forma. O conteúdo vai falar das imagens que foram criadas, do assunto que o poema trata, daquilo que é discutido, se tem ali uma intenção argumentativa, didática, expressiva, isso tudo diz do conteúdo. Então, para uma interpretação sistemática, não ficar nem só em um, nem só no outro, fazer um pouco dos dois, falar um pouco dos dois. Além disso, não falar de si mesmo, mas da obra. Não é legal para um campo profissional falar de si mesmo. Falar, esse poema me faz pensar em quando eu tinha 5 anos, morava lá em não sei, Turmalinas, digamos, qualquer coisa assim. Bom, eu sou itabirano como Drummond, então eu acho que ele tem razão nisso, não tem daquilo. Eu sou brasileira, então não sei das quantas. Eu sou mulher, eu sou... Eu. Não é bacana. O que a gente vai falar é da obra. Então a gente pode falar do poeta, pode falar do contexto, pode falar da forma, pode falar do conteúdo. A gente deve falar ali dessa articulação, mas evitar falar muito de si, que não é bom para uma leitura profissional. Além disso, o meu ponto, a gente tem que ter muita atenção para evitar a crítica impressionista. Impressionista, nesse caso, não tem a ver com o impressionismo, o movimento de vanguarda europeu, não é isso. Impressionista no sentido de impressão. Não ficar preso nessa crítica que diz, eu gosto, eu não gosto. Eu achei bom, eu achei ruim. Eu dou valor, eu não dou valor. Isso é a nossa impressão. A impressão do poema pode ser um primeiro momento que vai nos levar a interessar, a querer saber, a querer analisar, tudo bem, mas a gente não deve ficar preso nisso. Se você fica preso no eu gosto, eu não gosto, você não sustenta, não analisa, não argumenta, não interpreta, não leva longe aquilo que deveria ser levado. Então, não é bacana. E a análise propriamente dita, vai levantar dados exteriores à emoção poética, ou seja, aquilo que vem também de fora do poema, né, e de fora também da emoção que se causa, que se obtém como efeito do poema, vai explicitar, ou seja, analisar, separar os elementos internos do poema, aquilo que está tudo junto já na forma final. Eu vou recortar, dividir em partes, enumerar, encadear, e com isso eu vou conseguir analisar, fazer esse comentário. E a análise é um momento da parte, aqui ele está tratando a análise mais como comentário do que como interpretação. Momento da parte, ou seja, de separar, por isso parte por parte, em contraponto à interpretação, que seria um momento do todo, um momento de juntar de volta e tirar conclusões. Como já dissemos, a análise precede a interpretação, então, sem análise não tem interpretação. O Cândido até diz que pode haver interpretação sem análise, sem comentário, mas vai ser uma interpretação mais pobre, então, melhor evitar. Bom, ele diz, comenta-se qualquer poema, só se interpretam os poemas que nos dizem algo. A análise está a meio caminho, podendo ser, como vimos, mais análise-comentário ou mais análise-interpretação. Então é isso, né? A gente vai comentar, pode-se comentar qualquer poema, você vai dizer ali dele se ele tem rima, se não tem, métrica, não tem, quantos versos, se a forma, etc, etc, qual que é o conteúdo, qual que é o assunto. Não é preciso gostar de um poema para comentá-lo, para analisá-lo, é parte do nosso trabalho. Mas a interpretação exige que a gente tenha algo a dizer sobre aquilo. Se o poema não nos diz nada e nós também não temos ali o que dizer sobre ele, não é possível interpretar. Embora, claro, se você fez uma boa análise, um bom comentário, você provavelmente vai ter algo a dizer, mesmo que não tenha gostado, mesmo que seja para fazer uma crítica negativa. A análise, então, nesse meio do caminho, vai estar mais para um lado, mais para o outro, dependendo da nossa orientação, do nosso objetivo, do espaço que se tem, daquilo que você quer obter. E, bom, é possível caminhar um pouco pelo meio termo de qualquer uma das duas. Então, agora a gente vai passar para a segunda parte, que é a leitura de leituras no plural, de um soneto de Camões, que é um soneto muito famoso, que o Renato Russo musicou na música Monte Castelo. Se vocês não conhecem, depois escutem, porque dá uma sonoridade, dá para, enfim, ouvir de uma outra maneira o poema.
mas que agora eu vou ler para vocês e aí a gente vai ver como que o Cândido analisou, comentou e interpretou. Bom, então voltamos e vamos ao poema. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bonito, né, gente? Vamos ver agora como que o Cândido analisa, comenta e interpreta. Bom, primeira coisa, trata-se de um soneto. Soneto é uma forma fixa, se vocês conhecem, vocês vão reconhecer vendo aqui a estrutura do poema, diz da forma. Um soneto de modelo clássico. Como que é o modelo clássico? 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 de 3 versos, com rimas no modelo A, B, BA, AB, BA de novo, CDC, DCD. O que é isso, gente? Os quartetos e tercetos. Já expliquei. 4, 4, 3, 3. E as rimas? Olha só, a rima a gente vai mudar, não tem assim uma rima. A rima A é sempre em er, como ver. Não, não é isso. A rima A é a primeira rima do poema. A primeira tônica final que a gente encontra aqui. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Esse ver vai rimar com o doer. É a rima A. Qual vai ser a rima B, então? O segundo tipo. Sente e descontente. Se é ver e doer são A, sente e contente são B, vai ser o modelo. Verso 1, A, verso 2, B, verso 3, B, verso 4, A, ABBA. Lembra que a gente viu ali? Segunda parte, mesma coisa. Querer, perder. Tá ainda no modelo da rima A. Tá no ver. Ver, doer, querer, perder. E o gente e contente tá rimando igual sente e descontente. Então, mais uma vez, querer, verso 5, A, depois B, depois A de novo. Agora, vontade. Não tá nem nos nem nos ente, que tinha até então. Vontade tá rimando com lealdade e com amizade. Vai ser o nosso terceiro tipo de rima, rima C. Então, C, outra coisa. D, vai colocar D por enquanto. C. O que vai ser essa rima D? Vencedor. Dor, então, esse final, or, favor, amor. C, D, C. Olha só. Vontade, C. Vencedor, D. Lealdade, C. Mas agora mudou. Não é C de novo, é D. D, favor. C, amizade. D, amor. Qual que é a estrutura? ABBA, ABBA, CDC, DCD. Isso vai fazendo devagarinho, aos poucos vão pegando jeito. A metrificação do poema é em decassílabos, lembrando, a gente vai ver isso depois. A contagem de sílabas poéticas é diferente da contagem de sílabas normais da língua. Então a gente vai ver isso aos poucos, mas quando vocês virem, podem voltar e conferir. Todos os versos do poema são decassílabos, ou seja, a última sílaba tônica termina na 10ª sílaba poética, tudo do mesmo tamanho. E o soneto, o Cândido vai dizer, é uma forma ordenada e progressiva de argumentação que se aproxima do silogismo. O que é o silogismo? É uma forma de lógica ligada à lógica aristotélica, que tem a ver com aquele exemplo clássico, por exemplo, né, de todos os homens são mortais. João é um homem, logo João é mortal. Aqui o Cândido está dizendo, né, que a forma do soneto, que vai fazer várias proposições, depois uma conclusão, faz pensar que se trata de uma espécie de argumentação. Okay? Isso está ali ligado à própria estrutura do soneto, que vai repetir isso frequentemente. O que são essas proposições, então, do poema? As proposições. Amor é fogo, amor é ferida, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, são justaposições de conceitos. Como assim? Toda vez que eu tento definir, ou melhor, Camões tenta, o que é o amor, ele tenta conceituar. E ele faz isso ao longo de quase todo o poema.
Amor é fogo que arde sem se ver. Quando ele continua nos próximos versos com é ferida, é um contentamento, é dor, é um não querer e por aí vai, todos esses és estão ligados ao amor. Então é como se, embora não esteja escrito, por isso não conta para os versos, mas conta para o sentido da proposição, de que o amor está aqui como definição de cada uma dessas coisas. Amor é querer estar preso por vontade. Amor é servir a quem vence o vencedor. Amor é ter com quem nos mata a lealdade. Mas olha só o que acontece. No último terceto aparece uma conclusão. Acabam as proposições de justaposições de conceitos e vem aqui. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Ou seja, aqui a gente parou de tentar definir o que é o amor e fez um questionamento a respeito disso, que apesar de todas essas contrariedades e contradições, o amor causa amizade nos corações humanos, ou seja, os corações humanos ainda querem bem o amor. Bom, nessa parte propositiva, que são os 2 quartetos e o primeiro terceto, todos os versos têm uma cesura, isso quer dizer uma espécie de quebra na sexta sílaba. Nesse caso específico, ele destaca, então, o decassílabo em 2 partes que formam uma antítese. Como assim antítese? Antítese, você se lembra, uma figura de linguagem que opõe coisas opostas. Então, amor é fogo que arde sem se ver. O que arde, geralmente, a gente vê ou sente. Ferida que dói e não se sente. Outra vez, como é que dói e não se sente? O que dói a gente sente, não tem jeito, mas é a antítese. A imagem poética se baseia nisso. Contentamento descontente, óbvio. Dor que desatina sem doer. Então, dor que desatina sem doer, como que dói e não dói ao mesmo tempo, né? Essa contrariedade que aparece. Não querer mais que bem querer, solitário andar por entre a gente. Aqui não é bem um paradoxo, mas é uma oposição de imagens que são contrárias entre si. Então, como que se anda solitário entre a gente? É um pouco sozinho na multidão. E por aí vai, a gente analisa cada um desses versos, sempre na sexta sílaba poética tem uma cesura que divide 2 partes dessa antítese, dessas 2 imagens ali diversas sobre o amor. E tem ainda o recurso à aliteração. A aliteração é a repetição insistente de um mesmo som, de um mesmo fonema, que está em R, em T, em D, etc., dependendo do verso. Então aqui, olha, vamos ver um contentamento descontente. Olha a quantidade de T que tem nesse verso. Contentamento descontente. 5 T's no mesmo verso de poucas sílabas. Dor que desatina sem doer. D, o tempo inteiro. Enfim, alguns aqui vão aparecer, a gente pode olhar mais com calma, mas o Cândido já analisou, vocês já leram, eu tô só ajudando um pouquinho nessa parte, mas essa aliteração faz parte, então, da estrutura poética do comentário. E interpretação. Pronto, dividimos, então, falamos quantas sílabas tem, qual que é a forma, qual que é o modelo de sílabas, qual que é a metrificação, como é que esse soneto é dividido em termos de partes, o que o soneto explicita em termos de proposição, de conclusão, de cesura, quais as imagens mais usadas ali, antítese com metáfora, né? São sempre metáforas para o amor, o recurso à literação, o recurso sonoro, linguístico, então, tudo isso dividimos, chegamos aonde? Bom, agora vamos chegar na interpretação. Bom, trata-se de um poema construído em torno de antíteses, organizadas de forma simétrica, criando uma tensão dialética. Aqui, quando ele falou de antítese, ele falou da cesura na sexta sílaba. Cesura na sexta sílaba é diferente de falar de tensão dialética. Quando falo de tensão dialética, eu estou propondo aí uma conclusão sobre o conteúdo do poema, que tem algo bom, o amor é isso, é aquilo, e qual que é a sua síntese? Tese, antítese, dialética. Um diálogo a respeito do próprio poema, do próprio amor, no caso. A progressão do argumento se dá pelo acúmulo de imagens. Nós vimos isso, como que o amor é várias coisas e coisas que não são a princípio compatíveis entre si. Mas não só pelo acúmulo de imagens, mas como uma abstração progressiva das categorias gramaticais.
Então, na primeira estrofe, o amor é várias coisas substantivas, fogo, ferida, contentamento, dor. Inclusive, o Antônio Cândido vai, né, colocar isso em questão, que nessa área dos substantivos tem uma progressão causal. Fogo causa o quê? A ferida, ferida causa dor, e etc. O contentamento, que são os descontentes, o contentamento descontente são sentimentos ou sentidos a respeito desse fogo, dessa dor. Bom, na segunda parte da estrofe, na segunda estrofe, na verdade, a gente passa para os verbos substantivados. Não são mais substantivos que definem o amor, mas esses versos que tem ali o um querer, um andar, estão ali já encaminhando para uma abstração maior. E por fim, na terceira estrofe, a gente passa direto para os versos. Querer, estar, servir, ter. E essas categorias são, obviamente, muito bem pensadas para seguir essa ordenação bastante rígida até. Isso vocês poderiam dizer, mas isso está mais para o lado do comentário. Eu acho que isso pode ir para o comentário, pode vir para a interpretação, dependendo do que se faz. Como o Antônio Cândido usou isso da área dos substantivos, por exemplo, para falar da progressão causal, isso já é interpretação. Falar que a primeira área tem substantivos, a segunda tem verbos substantivados e a terceira apenas verbos, é mais para o comentário. Tudo isso para concluir, né, na análise que junta tudo num saco só. Por fim, na última estrofe, a cesura não divide o verso. A em Jam bemol é outro elemento do poema, é quando um verso se liga no outro, e o terceto se apresenta como uma estrutura coesa, ou seja, acabou aquela coisa de ficar, amor, é isso que é aquilo, é isso e aquilo, é isso e aquilo, que sempre se divide, que sempre cria essas antíteses. Não, a última estrofe não tem cesura ali dividindo o verso, não tem antítese. Vejam como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Ele é coeso, ele vira assim uma coisa mais inteira, mais única, diferente desse querer estar preso por vontade, ponto e vírgula, separou, outra coisa, outra proposta. É servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. O terceto anterior e os quartetos primeiros, eles não têm ali uma coesão interna muito grande. Eles são super divididos, enquanto o último terceto da conclusão, ele é coerentezinho, ele é coeso, ele tem uma integridade maior. Bom, além disso, o soneto exprime uma tensão existencial ante o caráter contraditório do amor. Então a tensão dialética que foi comentada aqui, que antes a gente comentou como antíteses apenas, né? É uma tensão existencial, já parte ali para o campo do conteúdo, do que o poema diz, né, de certa forma. Ante o quê? Ante o caráter contraditório do amor, que é isso e aquilo ao mesmo tempo, que se confunde, que se confronta, e isso cria uma espécie de tensão quanto a um dos sentimentos que é um dos mais prezados pelos seres humanos, pelo menos na tradição ocidental, há alguns milênios. Além disso, a vida é contraditória. E como os poetas não cansam de lembrar, amor e ódio, prazer e dor, alegria e tristeza andam juntos. Isso é do próprio texto do Cândido, muito bonito, e mostra como que a gente leva para a interpretação o que o poema está dizendo. O poema diz, de certa forma, que tudo isso anda junto e que a vida é contraditória e que o amor é contraditório. Embora isso não seja dito explicitamente no poema, isso está subentendido. Isso é parte da interpretação que a gente faz lendo o poema que diz que o amor é isso e aquilo, e mesmo assim causa amizade nos corações humanos. Além disso, a profunda experiência de Camões, que passou por guerras, foi feito prisioneiro, vivenciou vícios e gozos do espírito, levou ao reconhecimento da divisão na unidade. Cândido quis levar um pouco disso da experiência de Camões, da experiência de vida. Isso nem sempre é necessário. No caso específico desse poema, eu questionaria a necessidade de falar da vida de Camões aqui, se não é um poema que trata necessariamente da experiência desse poeta, mas de uma experiência quase que universal. Né? Eu não vou dizer universal de vez, porque cada um tem as suas experiências, mas, enfim, esse reconhecimento da divisão na unidade, isso sim, fica claro. Agora, se essa experiência, por ter passado por isso, por aquilo, etc.,
A gente não pode dizer, isso não fica assim tão marcado no poema. Se fosse marcado, se o poema entregasse isso, se o poema falasse dessas experiências, aí sim seria relevante, mas aqui talvez não seja tanto assim. Depois, a simetria antitética, perfeitamente regular, lembra a cesura na sexta sílaba poética, mostra ainda que existe ordem no caos. Isso é uma outra leitura, quase que não autorizada, porque já leva assim muito longe, mas sim, tem uma rigidez perfeita. As sílabas são todas metrificadas, os versos são todos metrificados, as rimas seguem um padrão lógico, seguem um modelo clássico, tem uma estrutura diversificada ali de estrofes no modelo de soneto, que é uma forma fixa, que é uma forma lógica, como a gente falou, do silogismo. Então, apesar desse caos, desses paradoxos, dessas contradições, existe ainda alguma ordem. E essa ordem é colocada pela própria forma do soneto, da forma do poema. Além disso, outra conclusão bem importante aqui para o Cândido, que no plano da arte, as contradições não são destruídas, mas integradas. Não tem uma tentativa da parte de Camões de esconder o caráter contraditório do amor e da vida, da existência, mas de integrar. Tudo isso faz parte, é assim mesmo, e mesmo assim, como nós também somos contraditórios, nós damos um imenso valor ao amor. E o Cândido coloca que se a gente fosse representar graficamente esse soneto, isso é ótimo, essa seria a representação, essas duas barras, e no final essa barra, esse retângulo, que mostram os dois quartetos iniciais, mais o primeiro terceto, todos da série da proposição, que se dividem ali no meio pela cesura, formando antíteses, fazendo isso, uma imagem, outra imagem, enumeradas, encadeadas, e por fim, o último terceto da conclusão, que é um terceto coeso, que por isso não tem essa cesura aí no meio. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula com os elementos do poema. Até lá!